Bom dia. Ezequiel capítulo 1. Livro de Ezequiel capítulo 1. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então Ezequiel, ele era um dos cativos, um daqueles que foram levados de Judá. Ele era prisioneiro, era cativo lá na Babilônia. Ele tinha sido na época que Nabucodonosor tinha levado o povo de Judá, de Israel. Ele também está. Nessa época ele está falando que foi no 5º dia do 4º mês, quando ele tinha 30 anos, do 30º ano dele, ele tinha 30 anos de idade. Ele estava lá na Babilônia, ele era um sacerdote de Deus. Com 30 anos de idade, ele era um sacerdote, estava prisioneiro na Babilônia. E neste dia, foi quando ele teve uma visão. Deus mostrou para ele em visão, para falar, para encarregá-lo de missões, do que ele deveria fazer, do que ele deveria falar. Ele diz que aconteceu que o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio. Então nessa época, tinha 5 anos, já havia 5 anos que os judeus estavam na Babilônia como prisioneiros. Nesses 5 anos, o povo fazia questão exatamente de olhar muito a questão de datas, que ele até faz questão de falar até o mês, né? Que foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do cativeiro. Então ele sabia que tinha 5 anos e 4 meses e 5 dias que eles tinham ido para o cativeiro. Então, de repente, ele teve uma visão. Visão, eu tenho dito que é diferente de sonhos. Eu vejo muitas pessoas falando, eu tive um sonho, uma visão de Deus à noite, assim, assado. Não, visão é diferente. Visão é quando, de repente, você, de olhos abertos, você vê alguma coisa acontecer aqui de forma normal. É como se abrisse um telão diante de você, por questão de milésimo de segundo, mas para você é como se fosse um tempo longo, pois você tem condição de ver muita coisa. Então é diferente do que as pessoas andam vendo por aí, dizendo, não, eu tive visão, Isso é palhaçada. Visão, nós estamos, agora estou aqui falando, aqui lendo a Bíblia, de repente tem uma visão, abre aqui para mim um telão, ninguém nem percebe às vezes. Eu vejo alguma coisa. Eis que a palavra de Deus, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali, a mão do Eterno esteve sobre ele. Ezequiel era um sacerdote, filho de sacerdote. E ele estava lá nas terras dos caldeus, lá na Babilônia, ali próximo ao rio Quebar, quando teve essas visões, quando Deus se manifestou a ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma nuvem enorme com relâmpago e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem.
tinha aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras quando se movimentavam. Não se virava, mas caminhava sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinha cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes a de bois. E as que ficavam atrás tinham cara de águia. Desta forma, eram suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se virava quando movimentava. Estes seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes, que se movimentava de um lado para outro, por entre os seres viventes, e o do meio das chamas partia forte relâmpagos e faísca. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra, junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Estas, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionadas. Os 4 rostos de cada ser sem a necessidade de se virar enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quanto aos seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevava do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do espírito, e para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam e as rodas se moviam, quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão, com eles, e tudo isso porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças destes seres viventes havia uma abóbada, semelhante ao firmamento reluzente, como cristal de gelo impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras 2 asas cobria o corpo. Então, eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbada que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira,
e bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior, que parecia ser a cintura dele, se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente. E a parte da cintura para baixo parecia fogo, fogo puro, e mais uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Deus, o Senhor. Quando contemplei tudo isto, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Tudo isto que ele viu, Deus mostrando para ele o seu poder, Deus se mostrando a ele, se identificando a ele, porque todas estas situações que para nós não tem nem como, não dá um entendimento pleno. Porque ali Deus está mostrando, porque naquela época, o que é a força? A força inteligente, por exemplo, a águia, o boi, o leão, tudo isto simbolizava a força e o poder de Deus, porque era o que existia na época. A força semelhante àquela época falava algo mais forte do que um boi, ou mais perigoso, mais valente do que um leão. Então, mostrando o poder de Deus e também mostrando uma figura como de 4 lados, mas esses 4 lados moviam-se independente do outro, caminhavam em cada direção. Você vê que é algo praticamente impossível de fazer ou de ser. Só Deus que tem condições de olhar para todos os lados, ir a todos os lugares e observar tudo. Isso ali foi Deus mostrando uma maneira, naquela época, das pessoas se identificar, saber o trono de Deus, quem ele era e o poder que ele tinha. Deus se identificando, se apresentando para Ezequiel, mostrando que era Deus. Foi quando ele estava próximo ao rio Quebar, né? Ele olhou, então viu como fosse uma nuvem, como fossem relâmpagos, trovões, e ele viu esta imagem, esta visão. Ele viu, de repente, também tinha asas, ela ao mesmo tempo tinha rodas, as rodas se elevavam, as rodas abaixavam, quando uma fazia, a outra também. E o tempo todo ele sabia que o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava em cada uma delas. Então, mostrando aqui, não adianta nós tentarmos entender como era o porquê, mas aqui simplesmente simboliza o poder de Deus, a majestade de Deus, a liberdade de Deus, fazer o que Ele quer, como quer, a hora que Ele quer e para onde ir, conduzir como Ele quer. Isto é a glória de Deus, tá? Foi isso que Deus estava se mostrando a ele. Não adianta as pessoas, eu já vi alguns teólogos tentar explicar o porquê disso, o porquê daquilo. Mas não é nada mais, nada menos do que para a época. Hoje, digamos, se fosse hoje, poderia ter simbolizado de maneira diferente, como se fosse um avião, ou um trator, ou uma máquina veloz, uma máquina forte, alguma coisa que desse para entender, para compreendermos hoje o seu poder, a sua glória. Então, nesta época, é o que tinha de força Deus mostrando o seu poder, mostrando a sua liberdade, mostrando a sua majestade. E no final, mostrando o trono. Então, foi isso. É isso que ele fez até agora, que o capítulo 1 estava nos mostrando. Quando Deus se apresentou em glória, em poder para Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Então eis que ele me disse: ó mortal filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. Quando Ezequiel viu tudo isso, viu toda a glória de Deus,
como ele fala aqui, então ele prostrou. Não, ele não caiu, ele não foi atirado ao chão. Ele caiu com o rosto no chão, em sinal de respeito, em sinal de humilhação. Ele estava diante do Senhor. Então, reverência. Como ele diz, quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ele ouviu uma voz chamar. Respeito, reverência. Ele não foi atirado no chão, como vê muita gente, não, Deus jogou no chão, o Espírito jogou no chão, essa conversa fiada. É mentira e engano. Deus, nós vamos ver a maioria das vezes quando Deus agiu, Deus levanta, ergue as pessoas. Eu não vejo Deus derrubando, não, o Espírito Santo derrubou A, B ou C, não. Ao contrário, o Espírito Santo levanta. Quem joga por terra, quem derruba é o diabo. Para mim, todas as vezes quando estou orando com alguém, a pessoa cai, para mim é demônio. Eu continuo ainda orando, mesmo a pessoa no chão, para que o demônio saia, para que a pessoa seja liberta. Eu não aceito, porque eu não vejo base bíblica, para quando as pessoas falam, eu vejo alguns pregadores chegam, dizem muita gente caindo no chão, que é o Espírito Santo, é avivamento, isso para mim é conversa fiada. O Senhor, o Espírito de Deus levanta, ele não joga ninguém no chão. Ezequiel, quando viu a glória de Deus, ele prostrou. Joelho no chão, reverência a Deus. Aí Deus diz para ele agora, não, levanta. Fica de pé. E nós vamos observar que na Bíblia só encontramos 2 lugares com a mesma referência, chamando Filho do Homem. Foi Jesus que se identificava como Filho do Homem. E Ezequiel. Ezequiel, você vê que quem está chamando ele Filho do Homem é Deus. Por que Filho do Homem? Porque somos humanos, somos mortais. Então agora essa reverência falou Filho do Homem. Fica de pé porque eu quero falar com você. Então as pessoas ficam se jogando no chão, não, Deus está falando comigo. É um avivamento, eu recebi, eu caí, Deus falou, mentira. Deus quer falar com você, ele fala, levanta. Não vem ficar com essa prostrada no chão falando que Deus vai falar, não. Deus vai falar como falou com ele aqui, não. Levanta que eu quero te falar. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar de pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. Quando Deus falou, quando ele ouviu a voz de Deus, falou, fica em pé que eu quero falar com você. Ele sentiu a ação do Espírito Santo que o colocou de pé. O Espírito Santo coloca-nos de pé. O Espírito Santo nos levanta. O Espírito Santo não atira ninguém no chão. Quem nos atira no chão, atira no barro, é o diabo. As pessoas quando estão caindo, não estão caindo pelo poder, estão caindo pelo diabo. Eu já vi pessoas caindo no templo, como eu vi o pessoal da família dos Valadão. Eu já vi o Valadão, a filha dele e outros caídos no chão, rastejando como um animal, dizendo que é Espírito Santo. Aquilo para mim é o diabo, é o demônio. Deus coloca de pé. O Espírito Santo coloca de pé. Pastor, esse pastor, aquilo caiu impactado pelo poder. Não, não caiu impactado. Você caiu porque está cheio de demônio. O Espírito Santo levantou. Deus mandou ele ficar de pé, o Espírito Santo não levantou ele ainda, os dois levantou. Ele estava ajoelhado, ele não estava caído, ele que tinha se ajoelhado. Levantou então. Ele ficou de pé. E então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. E ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, as nações rebeldes, que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Deus chama ele, quando Deus nos chama, nós temos uma missão específica. Não, eu recebi de Deus, eu tenho um chamado, mas eu não sei para que é. Não, então você não tem chamado nenhum. Não, eu quero descobrir qual que é o meu chamado. Não preocupa não. Quando você tem um chamado, você sabe o que é e para que é. Eu sempre soube qual era o meu chamado. Quando Deus me chamou, eu sabia para que era.
Então, Deus o chamou, tô falando com ele, olha, fica de pé, eu vou falar com você, que estou te enviando. Eu não estou te enviando você para pregar para o sírio, para o palestino, para o filisteu. Eu não estou enviando você para pregar para a Babilônia. Eu estou falando para você pregar para Israel, para o meu povo. Essa casa rebelde, esse povo desobediente, esse povo que era meu povo, mas que vive em desobediência há muitos anos. Eu estou enviando você para pregar para eles. É para eles que eu estou enviando. É isso que Deus está dizendo. Olha, ele me ordenou, homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas. Ele não falou que estou te enviando aos filisteus, aos moabitas, não, estou enviando você aos israelitas, ao meu povo, para você pregar para eles, porque eles têm sido rebeldes, têm sido nação rebelde e se amotinaram contra mim. Esse povo que não respeita, tem que se rebelar contra a minha palavra. A eles eu estou enviando. Quando Deus fala homem mortal, porque ele era um homem, todos nós homens, todos seres humanos, somos mortais. Todos nós vamos experimentar aqui a morte, vamos, a menos diante de Jesus, se Jesus voltar. Mas caso contrário, nós vamos padecer, nós vamos para a terra e depois nós seremos ressuscitados. Mas nós, no momento certo, quando Jesus voltar. Mas antes nós vamos experimentar a morte. Então é isso que Deus está chamando, ele falou homem mortal. Você não é um santo, você não é um super-homem, você não é um Deus, você é um homem mortal como outro qualquer. Então estou te mandando você pregar contra os hebreus, contra os israelitas. Porque tem sido rebelde. Às vezes as pessoas não entendem, porque, pastor, o senhor fala muito mais contra os evangélicos, como tem recebido crítica aí. Ah, não, assim você fala as pessoas se afastar. Ainda ontem alguém estava falando comigo, ah não, você fica criticando, o povo acaba se afastando das igrejas evangélicas. Das coisas que eu vejo aí como igreja evangélica, o povo tem que se afastar sim. Que eu vejo bandalheira, que eu vejo mentira, eu vejo adultério, eu vejo roubalheira, eu vejo estelionato. É minha função. Deus me chamou, ele me colocou como atalaia para me pregar a verdade, para me mostrar os erros, fazer com que as pessoas caiam as escamas dos olhos. É por isso que eu prego. É por isso que eu mostro. Todas as vezes que eu ver bandalheira, eu vou mostrar, eu vou pregar, eu vou condenar. A minha função é condenar o pecado. Então, Ezequiel recebeu agora a dura missão de pregar para os israelitas, para os hebreus. Esse povo que era povo de Deus, esse povo que dizia conhecer Deus, esse povo que dizia amar Deus, mas vivia no pecado. Deus falou para eles. O que Deus ainda fala com ele ainda? Atenta, que o povo a quem eu estou te enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz Deus, o soberano Deus. Esse povo que eu estou te enviando é um povo obstinado, é um povo teimoso, é um povo rebelde. Mas você vai falar com ele. Assim diz Deus. Deus está explicando, vai falar para eles. Assim como os crentes hoje, a maioria dos evangélicos hoje, a maioria dessa religião evangélica, porque não podemos falar católicas, espíritas, eles desconhecem, eles não conhecem a palavra de Deus. Mas esses evangélicos que andam com a Bíblia debaixo do braço, ficam ouvindo pregações mentirosas de pastores aí, concordando com o divórcio, defendendo o divórcio, defendendo o recasamento, defendendo a fornicação, praticando estelionato no altar, no púlpito, praticando todo tipo de comércio dentro dos templos. Esse povo que fica participando de campanhas e mais campanha, é desafio, é um povo cego, um povo obstinado, é um povo teimoso, é um povo que não conhece a Deus. Esse é um povo teimoso. Nós precisamos de Ezequiéis agora nessa geração. É isso que nós precisamos. Mas com certeza estes evangélicos não ouviriam, não vão ouvir. Assim diz o soberano Deus. Sendo assim, quer aquela nação amotinada, ouça, quer não lhe dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a tua gente. Falou, olha, você vai pregar.
quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, quer eles queiram saber, quer eles deixem de saber, não importa. Mas no tempo certo eles vão ficar sabendo que no meio deles teve um profeta. Nós sabemos, com certeza, está aqui, está registrado que no meio daquele povo teve um profeta. No meio daquele povo teve Ezequiel, um profeta de Deus, um homem enviado por Deus para falar, para condenar o pecado do povo. Eles vão ficar sabendo. Ele falou, olha, você vai pregar, não interessa saber se eles vão querer, você não tem que convencer ninguém. A função não é convencer, é você pregar e mostrar o erro. Se eles ouvirem bem, se não ouvir também é problema deles. Mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não lhe dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. E tu, ó filho do homem, não tema essas pessoas, nem se assuste com suas palavras, não te intimides, ainda que sarças pinheiros te cerquem e habite entre escorpiões, não tema suas respostas, nem questionamentos, tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso. Falou, vai, prega. Você vai falar se você quer ouvir ou não. Não fica preocupado com as ameaças deles, não. Fechar a cara, ameaçar, revoltado, questionar. Não fique preocupado, não tenha medo. Mesmo que você more ao lado de pessoas que estejam te ameaçando, seja assassino, seja tudo, esteja condenando, e não queira aceitar a palavra, não se preocupe. Não tenha medo, fale o que eu estou lhe mandando falar, fale a verdade, fale contra esse povo obstinado, fale contra esse povo rebelde, fala contra esse povo religioso, fala contra esse povo mentiroso, fala contra esse povo buscador de bênção, fala com esse povo que não quer o Senhor, que não quer Jesus, mas quer somente bênção, quer viver uma religião, quer uma diversão, quer uma mentira, quer viver de emoção. É isso que eu estava falando, fala. Não tenha medo, não te apavores, tampouco te apavore ao ficar diante desse povo religioso, desse povo revoltoso. Portanto, eis que tu lhe pregarás a minha palavra, tudo que eu te disser, quer te ouça, quer não te dê atenção, porquanto mesmo são indomáveis. Vai pregar o que eu te mando, vai pregar a minha palavra, vai levar a minha mensagem. Quer esse povo ouça ou deixe de ouvir, quer eles entendam ou deixe de entender, quer eles compreendam ou deixe de compreender, quer eles ameaçam ou deixe de ameaçar, não importa, prega o que eu estou mandando, prega a minha palavra. A ordem de Deus direto, Deus apareceu em glória, Deus apareceu em poder para incumbir o profeta Ezequiel para levar a mensagem, para pregar a verdade. Falando, não tenha medo, você vai pregar contra. Eu volto a insistir, Deus não mandou ele pregar para estrangeiro, Deus não mandou pregar para outra religião, não. Mandou pregar para aquele povo que dizia povo dele, aquele povo que dizia que o amava, que temia. É contra esse, um povo revoltoso. O povo se rebelou. Há muito tempo o povo vive em desobediência. Prega a palavra. Eles ouvindo ou não ouvindo, não dê atenção. Pregue a minha palavra. Condene o pecado. Condene a religiosidade. Condene o engano. Que são indomáveis. Contudo, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas como esse povo insubmisso. Abra tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Olha, Ezequiel, presta atenção. Se tu não seja igual esse povo, não. Me obedece, fala o que eu te mando, faz o que eu te mando, prega a minha verdade. Não seja como esse povo rebelde, não. Não seja como esses que se rebelaram contra a palavra, que vivem uma outra mentira, outro evangelho mentiroso, outro mandamento. Não. Você me ouve, prega o que eu te falo, que eu estou te mandando você fazer. Não seja rebelde também. Deus não aceita rebelião, não adianta nós nos rebelarmos. Eu procuro, dentro do possível, ser o mais fiel possível à palavra de Deus. Eu não quero me rebelar. Por isso nós temos que o tempo todo condenar o pecado, condeno sim.
Eu vou apontar o pecado sempre. Eu vou meter o dedo na ferida sempre. As pessoas acham ruim. Ah, não, você está falando mal dos crentes. Crente porcaria nenhuma. Crente até o diabo é. Eu vejo um bando de falsos crentes. Em falsas igrejas. Em falsas religiões. Então nós temos que falar. Porque são um povo insubmisso. São um povo rebelde. Falou, não, você vai falar, você vai comer o meu alimento. Em seguida olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção, e eis que ela trazia consigo um sefer, que é um rolo de um livro escrito. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam registradas palavras de lamento, prantos e muito ais. Deus falou, olha, não seja rebelde, como que eu te dou? E ele ali na visão, ele viu como a mão humana apresentando um livro. Seria na época um sefer, que é um rolo de livro da época, que não tínhamos um livro hoje como nós temos. Apresenta e come isso aí. Come a minha palavra. Era a escritura na época, era a Bíblia na época. Come. Você se alimenta. Leia isso. É para você conhecer com profundidade, para você falar. Quando eu falo com a maioria das pessoas, eu sou contrário. O povo, não, eu vou fazer teologia para ser isso, aquilo. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra de Deus. Vamos nos alimentar daqui. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. O meu alimento sempre foi e será a palavra de Deus. Eu li pouquíssimos livros desse povo por aí, pouquíssimos. Eu leio a palavra. Eu medito na palavra. Porque ela é o Senhor, ela que vai me capacitar, ela que vai me ensinar, ela que vai me conduzir. É a palavra. Então nós vemos aqui hoje o início do chamado de Ezequiel. O início do chamado do Atalaia. Quando Deus apareceu, Deus o chamou e está carregando missões. E a preparação dele foi, come a palavra, se alimenta da palavra. Foi isso. Nós concluímos aqui hoje o capítulo 2. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar o capítulo 3. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.